Pessoal, boa noite a todos vocês. Agradeço a presença virtual de todos. Mais uma live, se não me engano, acho que é a nossa sexta partindo aí. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, importantíssimo eu diria, que sofreu mudanças pelo pacote anticrime. Peço desde já que você abra o seu Código de Processo Penal no artigo 492, inciso 1º, a linha E, e também parágrafos 3º a 6º. A gente vai falar muito sobre eles. Mas o interessante, pessoal, é você perceber que esse tema da execução provisória no júri, ele não só foi alterado pelo pacote anticrime, isso foi positivado, a gente vai falar muito sobre isso, como também o Supremo está discutindo isso. Então também vou comentar com vocês sobre o RE 1235-340, que está em análise no Supremo com repercussão geral reconhecida e que deverá trazer aí consequências profundas nessa temática que nós vamos discutir então. Legal? A live de hoje é sobre execução provisória no júri. É sobre isso que vamos falar nos próximos 50 minutos, 60 minutos aí. Vamos lá então. Pessoal, o primeiro ponto importante vamos rapidamente fazer, eu separei, só para vocês terem uma ideia aqui, 7 pontos. Legal? Então são 7 pontos que eu separei. Para você que está anotando, está digitando a live, você pode começar pelo ponto de número 1, noções introdutórias. Vamos falar de júri, vamos primeiro conceituar o que é o tribunal do júri. Então vamos lá. Pessoal, o tribunal do júri, ele nada mais é do que um órgão especial do Poder Judiciário de primeira instância. Guarde isso, vou voltar daqui a pouco. É um órgão de primeira instância do Judiciário, pertencente à Justiça Comum Estadual ou Federal. Então aí, 2 observações já importantes. É um órgão do Judiciário. Aí você vira para mim e fala assim, Renato, mas espera aí. Quando a Constituição se refere ao Judiciário, aos órgãos do Judiciário no artigo 92, ela não trata do júri. E de fato não, pessoal. Se você pegar esse capítulo da Constituição do Poder Judiciário, que começa no 92 e vai até o 126, o Constituinte não tratou do júri aqui. Mas nem por isso eu posso concluir que o júri não seja um órgão do Judiciário. Só que ele foi deslocado para o artigo 5º, dentro do rol dos direitos e garantias individuais. E por um motivo muito simples, para assegurar esse caráter democrático do júri, permitindo que qualquer pessoa do povo venha a julgar seus semelhantes e para que não haja nenhuma dúvida, pessoal, de que se trata do quê? De uma cláusula pétrea. Não que as cláusulas pétreas estejam restritas ao artigo 5º da Constituição. Eu não estou dizendo isso. Mas o Constituinte quis deixar bem claro que o júri, pessoal, jamais poderá ser extinto, nem mesmo por emenda constitucional. Então, por isso, colocou lá no artigo 5º para evitar qualquer controvérsia nesse sentido. Beleza. Então, o júri, pessoal, ele é um órgão do Poder Judiciário de primeira instância, atuante onde? Na Justiça Estadual ou Federal. Cuidado com isso. Não existe júri na Justiça Militar, não existe júri na Justiça Eleitoral, só na estadual e na federal. 99% dos casos, certamente na estadual. Agora, é óbvio que você pode ter júri federais. E quando é que eu tenho um júri federal, pessoal? Desde que você visualize uma daquelas hipóteses do artigo 109, inciso 4º, em diante, lá da Constituição. Então imagine você um exemplo bem simples de um crime doloso contra a vida praticado por um funcionário público federal em razão das funções. Crime doloso contra a vida, júri. Funcionário público federal em razão das funções, júri federal. Teríamos então um júri federal. Então o júri, pessoal, é um órgão especial do Judiciário de primeira instância, pertencente à Justiça Estadual ou Federal, colegiado e heterogêneo. Ou seja, ele é formado pelo juiz-presidente e por mais 25 jurados que virão a julgar o quê? 7 dos quais irão compor o conselho de sentença, que tem competência mínima para quê? Para julgar os crimes dolosos contra a vida. Vamos lembrar, e eu vou falar disso na sequência. Temporário, porque ele é constituído para sessões periódicas e depois dissolvido.
dotado de soberania quanto às suas decisões, que são tomadas de maneira sigilosa, com base no sistema da íntima convicção, já que os jurados, todos nós sabemos, pessoas leigas que são, e por não gozar das mesmas garantias dos juízes togados, pessoal, eles não são obrigados a fundamentar seu voto. Eles votam através de 2 cédulas, né? Entregues a ele em papel opaco, sim ou não. Então esse é o conceito de tribunal do júri, é o nosso ponto de número 1. O ponto de número 2, eu preciso falar sobre ele só porque eu me preocupo com a sua atualização. Então eu resolvi abordá-lo aqui. Qual é, e pode anotar o ponto de número 2, competência do tribunal do júri? Aqui eu tenho que fazer uma observação extremamente importante com vocês. E por quê? Qual é a competência do júri? Fácil, né, Renato? Não preciso ver sua live para saber isso. Pois é, a competência do júri, pessoal, é para julgar os crimes dolosos contra a vida. Fácil. Sabendo que o júri também exerce força atrativa em relação aos crimes conexos e continentes, salvo-se militares ou eleitorais. Então, se o cidadão matou dolosamente e roubou, os 2 delitos vão a júri, salvo se esse crime conexo for um crime militar ou eleitoral, porque aí haveria uma hipótese de separação de processos em virtude da competência de justiça. Então, o crime doloso contra a vida iria para o júri, o crime militar para a justiça militar e assim por diante. Agora, aí entra uma questão extremamente interessante e atual que eu chamo sua atenção. Onde estão previstos os crimes dolosos contra a vida? A pergunta parece simples e fácil, porque o aluno vira para mim com o código aberto e fala assim, professor, muito fácil, estão previstos entre os 121 e 128 do Código Penal. Porque, de fato, pessoal, se você abrir o seu Código Penal entre os 121 e 128, ali estão inseridos, ou é o que nós temos, o capítulo 1º dos crimes contra a vida. Então você me diz, professor, se um desses crimes contra a vida, aí previsto, for praticado de maneira dolosa, isso é crime doloso contra a vida. Então o homicídio doloso, 121 caput, o infanticídio, 123, as modalidades de aborto e assim por diante. Perfeito. Cuidado, todavia, pessoal, e é aqui que eu chamo sua atenção para o artigo 122 do Código Penal. Renato, mas por quê? O artigo 122 do Código Penal, pessoal, ele foi alterado no apagar das luzes do ano passado, pela lei de número 13.968 de 2019. Essa lei, perceba, ela é inclusive posterior ao pacote anticrime, ela entrou em vigor no dia 27 de dezembro de 2019. E aqui há um detalhe importantíssimo, porque antigamente o 122 trazia apenas o crime de participação em suicídio. Então alguém está querendo se matar, eu empresto uma arma. Alguém está pensando em se matar, eu vou lá e instigo. Participação em suicídio, beleza. Crime doloso contra a vida, júri. Só que com o advento dessa lei 13.968, pessoal, o crime do 122 foi alterado. E agora ele prevê não apenas uma participação em suicídio, mas também uma participação em automutilação. E é isso que eu gostaria que você prestasse atenção. Por quê? Essa participação em automutilação, você vai lembrar do desafio da baleia azul, pessoal? Tome cuidado com isso, porque apesar do legislador ter inserido isso no artigo 122, me parece evidente que não se trata de um crime contra a vida. A automutilação, então sei lá, o cidadão está lá desgostoso com a vida, fala assim, olha, estou brincando aqui, né, pessoal, pelo amor de Deus, professor Renato, me empresta um facão que eu quero me mutilar, eu empresto para a pessoa. Esse crime é doloso contra a vida? Não. Não é um crime doloso contra a vida. O que nós temos nessa participação em automutilação é um verdadeiro crime contra a integridade corporal, que deveria ter sido colocado onde? Lá no artigo 129 do Código Penal. Então, cuidado com a leitura do 122,
com redação dada pela 13968, porque na nossa humilde opinião, e não estamos sozinhos, discuti isso muito com meu querido amigo Kleber Masson, e é exatamente a posição que ele também sustenta em suas brilhantes obras, pessoal, não se trata de crime doloso contra a vida. Hoje, então, você tem que pegar o 122 e separar a participação em suicídio, crime doloso contra a vida, competência do tribunal do júri. Mas a participação em automutilação é crime contra a integridade corporal, logo da competência de um juiz singular. Legal? Ponto de número 3, que alguns alunos me perguntaram e eu resolvi colocar aqui até para fazer essa distinção, para não haver nenhum problema aqui, pessoal. Cuidado para não confundir duas coisas distintas. Então, o ponto de número 3 é que eu até preparei, pessoal, só para o aluno entender que a gente usa isso aqui nas aulas do G7. Então, na verdade, eu aproveito esse material. Essa semana eu gravei 2 aulas sobre júri para a turma do G7 e aí a gente aproveita um pouco disso para tratar com vocês. Distinção entre execução provisória no júri é uma coisa, e execução provisória de acórdão condenatório proferido por tribunal de segunda instância. Então vamos lá. A live de hoje, ela versa sobre a execução provisória no júri. O que significa isso? Significa que no júri, um órgão de primeira instância, o indivíduo é julgado. E quando julgado, se condenado, ele já sai dali preso. É isso que do indivíduo sair preso por conta de um julgamento em primeira instância. Legal. Aí o aluno vira para mim e fala: Renato, isso era o que o Supremo havia decidido em 2016? Não. Em 2016, pessoal, o que o Supremo decidiu foi sobre a execução provisória de acórdão condenatório em segunda instância. Ou seja, entre 2016, HC 126.292 e 2019, ADCs 43, 44 e 54, o Supremo admitiu a execução provisória após o esgotamento da segunda instância. Ou seja, se era julgado na primeira instância, condenado ou absolvido, o tribunal vinha num acórdão condenatório, julgando a apelação, condenava você. O Supremo entendeu que isso já podia ser executado. Agora não mais. O Supremo hoje alterou isso nas ADCs 43, 44 e 54 e passou a entender que pressupõe-se o trânsito em julgado. Esse raciocínio, todavia, por hora, não é válido para o júri. Porque por hora, e é o que a gente vai discutir hoje, estamos falando da execução provisória no júri, ou seja, julgado em primeira instância, se condenado e ainda que ausentes os requisitos da preventiva, será que o indivíduo já pode ser preso? Eu já posso executar uma decisão condenatória de um órgão de primeira instância, sequer dependendo do julgamento de uma apelação. É isso que nós estamos discutindo hoje. E aí, certamente, pessoal, a gente já passa para o item de número 4, professor, mas espera aí, é constitucional? Será que eu posso admitir a execução provisória do júri, órgão judiciário de primeira instância que é? Colegas, desde 2017, 2018, o Supremo Tribunal Federal, através de sua primeira turma, tem alguns precedentes nesse sentido. O ministro Barroso, ele tem pelo menos 2 julgados que eu cito para vocês, em que ele admitiu essa execução provisória de decisão do júri, tá? E aí cito para vocês, primeiro, o HC 118.770 e o HC 140.449. Ou seja, o Supremo, então, nesses 2 precedentes, entendeu que é possível, sim, a execução provisória de decisão do júri. E detalhe, à época decidindo, independentemente do quantum de pena que fosse aplicado ao indivíduo. Então, se ele foi condenado no júri 5 anos, 10 anos, 20 anos, já posso executar isso. E essa posição, pessoal, de certa forma, ela acabou sendo adotada
acolhida pelo pacote anticrime, quando altera a alínea E do inciso 1º do 492 e passa a admitir essa execução provisória de decisão do júri. Se você olhar a linha E, ela passou a prever o quê? Que doravante, quer dizer, desde o dia 23 de janeiro de 2020, independentemente da presença dos pressupostos que autorizam a preventiva, o cidadão já pode sair do júri preso, desde que, no caso da linha E, a pena a que ele seja condenado seja igual ou superior a 15 anos de reclusão. E aí vem o questionamento, né, pessoal? Será que isso é ou não é constitucional? De um lado, nós já temos uma posição firmada, onde? E aí entra o nosso item de número 5, recurso extraordinário 1235-340. Essa constitucionalidade da execução provisória no júri, ela está sendo objeto de discussão nesse RE, que também já está aproveitando para analisar a constitucionalidade dessa mudança produzida pelo pacote anticrime. Posso ou não posso? Por hora, pessoal, nós já temos 2 votos favoráveis a essa execução provisória no júri, prolatados por quem? Pelo ministro Barroso e pelo ministro Dias Toffoli. Aliás, o voto está até aqui comigo, né? Fiz a leitura, preparei para a live de vocês e ficamos muito felizes. Aliás, já até tinha divulgado no Instagram, porque nós fomos citados pelo ministro Barroso aqui na página de número 14 de seu voto. E qual é a orientação, aliás, um brilhante voto do ministro Barroso? Na opinião dele, seguido pelo Toffoli, é perfeitamente possível a execução provisória no júri. Por quê? Devido à soberania dos vereditos. Na visão do ministro, aos tribunais formados por juízes togados, não é possível modificar no mérito a decisão dada pelos jurados. Então, não há por que procrastinarmos a execução dessa decisão do júri, já que o tribunal não pode alterá-la. Então, se o indivíduo foi condenado, essa pena já pode ser objeto de execução imediata, sequer dependendo do julgamento de um recurso, sequer dependendo, pior ainda, do trânsito em julgado. E o ministro, pessoal, no seu voto, ele fala muito na questão do direito à vida, na quantidade de homicídios que vêm sendo praticados no país. Ele fala que as decisões alteradas pelo júri são mínimas, então ele cita dados aqui do TJ São Paulo, em que apenas 1,97% dos casos de decisões do júri teriam sido alteradas. Então, na dicção dele, chega à conclusão de que é perfeitamente possível a execução provisória no júri, seja de modo a atender ao direito à vida, como nós comentamos, seja por conta da soberania dos vereditos. E o ministro Barroso, pessoal, ele propõe, inclusive, a formulação de uma tese, que está aí na tela para vocês, que já foi encampada pelo ministro Toffoli. Vejam, a soberania dos vereditos do júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelos jurados. Preste atenção, independentemente da pena aplicada. Ou seja, colegas, e aqui na minha opinião, apesar de não concordar com a tese do ministro, eu acho que está muito correto, pessoal. Se você vai admitir a execução provisória no júri, isso pouco importa o quantum de pena a que o indivíduo foi condenado. Concordam comigo? É o que a gente brinca, né? Sempre que eu falo de princípio da isonomia. Pau que bate em Chico, também bate em Francisco. Se é para admitir a execução provisória no júri, me parece que o quantum de pena, ele não deve funcionar como um critério balizador, como o pacote anticrime fez questão de colocar na linha E do inciso 1º do 492. Então, nos votos do ministro Barroso e do ministro Dias Toffoli, a decisão do júri terá execuibilidade imediata, ainda que a pena aplicada pelo juiz presidente seja o quê? Inferior a 15 anos. Então vale a pena atentar para isso. Cuidado, todavia, pessoal, porque essa é uma posição ainda não decidida pelo Supremo. E por quê? Se de um lado nós já temos
2 votos favoráveis à execução provisória no júri, tome cuidado porque do outro lado já há um voto em sentido contrário, que é o voto do ministro Gilmar Mendes, que é a posição que nos parece mais correta. Não sou dono da verdade, pessoal, mas é a posição que a gente sustenta nos nossos livros. Na nossa opinião, pessoal, por mais raro, por mais difícil que seja a mudança de uma decisão dada pelo júri, isso é possível. E é possível por quê? Porque o próprio Código prevê que se a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, o juiz ou ad quem pode desconstituir a decisão impugnada e sujeitar o acusado a novo julgamento. Ou seja, pelo menos em tese, independentemente do percentual, alguém que foi condenado pelo júri numa decisão manifestamente contrária à prova dos autos pode ter essa decisão revertida. Basta que ele interponha uma apelação, que o TJ faça o juízo rescindente, que ele seja levado a novo julgamento e que ele seja absolvido. Então, aí eu te pergunto, como é que eu faço com todos esses anos em que o indivíduo teve uma pena executada provisoriamente? Haveria justiça nesse caso? Nos parece que não. E o segundo argumento, pessoal, que também foi brilhantemente trabalhado pelo ministro Gilmar Mendes em seu voto, é que o júri é um órgão de quê? De primeira instância. Ora, se trata de órgão de primeira instância, como é que eu posso admitir a execução provisória de suas decisões? Ter-se-ia uma claríssima violação ao duplo grau de jurisdição, previsto implicitamente na Constituição e explicitamente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então isso levou, pessoal, o ministro Gilmar Mendes, pessoal, o seguinte voto que está aí colocado, a seguinte tese, Vejam, a Constituição Federal, seja por conta da presunção de inocência e o Pacto de São José, direito ao duplo grau, vedam a execução imediata de condenações dadas pelo júri, mas a prisão preventiva pode ser decretada. Assim, declaram a inconstitucionalidade da nova redação da alínea E do inciso 1º do 492. Então essa aí, pessoal, a tese apresentada pelo ministro Gilmar Mendes. Ou seja, resta a todos nós aguardarmos aí os votos dos demais ministros para saber exatamente qual será a posição do Supremo em relação à matéria. Renato, mas e se o Supremo admitir a execução provisória? Aí a gente vai aproveitar os parágrafos 3º a 6º do 492 introduzidos pelo pacote anticrime. E por quê? E aí entramos no item de número 6. Se admitida a possibilidade de execução provisória no júri, saiba, a apelação, então, contra decisões do júri não mais terá efeito suspensivo. E é exatamente isso, pessoal, o que hoje está previsto no 492, parágrafo 4º. Se você olhar para o parágrafo 4º, ele prevê o quê? Ele prevê que a decisão do júri, a apelação contra a decisão do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos, na visão do Barroso, você tira os 15 anos, não terá efeito suspensivo. Então, cuidado aqui, porque teremos então aí uma exceção à regra do artigo 597. Porque, pelo menos em regra, a apelação contra a decisão condenatória tem efeito suspensivo. Ou seja, ainda que eu tenha sido condenado, aquela decisão não terá o condão de produzir seus efeitos imediatos. No júri, porém, haverá uma exceção. Porque se o indivíduo for condenado no júri, eventual apelação não terá efeito suspensivo. Cuidado, todavia, porque os próprios parágrafos 3º a 6º do 492 autorizam que, em situações excepcionais, ou seja, será a exceção, poderá ser atribuído efeito suspensivo a essa apelação. Várias observações importantes quanto a essa excepcional atribuição de efeito suspensivo. Primeira delas, esse efeito suspensivo poderá ser atribuído tanto pelo juiz presidente, é o que está no parágrafo 3º do 492, como também pelo relator
a quem for distribuída essa apelação. E Renato, quais são os requisitos cumulativos para que seja atribuído efeito suspensivo a essa apelação? O primeiro requisito, pessoal, é que a apelação verse sobre uma questão substancial. Esse termo consta do parágrafo 3º e consta também do inciso 2º do parágrafo 5º. Estranho, indeterminado, genérico. Renato, o que seria essa questão substancial? A doutrina vai tentar explicar, né, pessoal? É uma questão séria, uma questão fundada, ou seja, uma questão concreta que tenha a real perspectiva de vir a beneficiar o acusado. E nos parece que nesse ponto, talvez a gente possa tomar por empréstimo o inciso 2º do parágrafo 5º, que ao citar a questão substancial diz: é aquela que pode resultar em absolvição, anulação, novo julgamento ou redução da pena a patamar inferior a 15 anos. Ou seja, e aí no exemplo que eu cito nos livros, imagine você que um indivíduo tenha sido condenado no júri, mas tenha sido condenado a despeito da completa ausência de provas. Ou seja, o juiz-presidente percebe que ele está diante de uma claríssima decisão manifestamente contrária à prova dos autos. O que ele pode fazer? Ele dá efeito suspensivo. Ele deixa de determinar a expedição de um mandado de prisão, porque ele percebe que há uma grande perspectiva, uma grande probabilidade do condenado lograr êxito naquela apelação do 593, inciso 3º, a linha D. Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Então essa seria uma questão substancial, é o primeiro requisito. O segundo requisito cumulativo é que o recurso não seja de caráter protelatório. Ou seja, quando o recurso for protelatório, você não pode dar efeito suspensivo a ele. Mais uma vez, uma expressão aberta. O que seria isso? E aí, mais uma vez, a doutrina vai dizer: recurso protelatório, pessoal, é um recurso manifestamente incabível. Por exemplo, interposto contra uma súmula vinculante ou contra um julgamento de tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas. Ou, num outro exemplo, um recurso de apelação contra a decisão do júri sem que a parte aponte uma das hipóteses do inciso 3º do 593. Ou ainda, um recurso interposto arguindo uma nulidade relativa, que já teria se operado a preclusão. Quer dizer, você vê claramente que a parte está se valendo do seu direito de recorrer de maneira abusiva. E aí já surge uma outra questão. Professor, mas seria lícito, seria legal, constitucional, que a parte tivesse restringido o seu recurso protelatório? Isso não seria inconstitucional, professor? Não violaria a ampla defesa? Pessoal, a gente coloca aqui no livro que, na nossa opinião, não há nenhuma inconstitucionalidade. Por mais que o processo seja um jogo, e quem fala muito bem sobre isso, nosso querido colega, o professor Alexandre Moraes da Rosa, todo jogo tem suas regras. E dentre essas regras, sem dúvida alguma, uma das mais importantes é qual? A boa-fé. Por isso que eu não posso admitir que alguém seja premiado pela própria torpeza. Se a própria parte está se valendo de um recurso, por exemplo, acabei de citar, contra a súmula vinculante, é de todo evidente que seu recurso é manifestamente protelatório. Eu não posso, pois, premiá-la atribuindo efeito suspensivo contra essa decisão condenatória do júri. Então esse seria o segundo requisito cumulativo. Primeiro, questão substancial. Segundo, recurso não protelatório. E o último requisito, pessoal, é a plausibilidade de revisão da condenação, que é exatamente o que, pessoal? O que está lá no inciso 2º do parágrafo 5º do artigo 492. Ou seja, tanto o juiz-presidente como também o tribunal, na pessoa do relator, tem que verificar
que aquele recurso tem, no mínimo, uma probabilidade muito grande de levar à revisão da condenação. É o que o inciso 2º diz, quando ele fala que pode resultar em absolvição, anulação, novo julgamento. É isso que você deve entender. Cuidado apenas, pessoal, porque eu tenho recebido vários questionamentos nesse sentido, quando o inciso 2º fala em absolvição. Você fala, Renato, mas espera aí, como é que um recurso ele pode ter no júri a possibilidade de resultar em absolvição, pessoal? Que história é essa? Calma, a gente sabe que o juízo ad quem no júri, pelo menos em regra, ele jamais poderá absolver o acusado. Porque se absolver, ele estaria invadindo o mérito da decisão dos jurados. E isso resultaria em claríssima violação à soberania dos vereditos. Então, quando o inciso 2º fala em absolvição, cuidado. O ideal é concluir aqui, pessoal, que ele está se referindo a uma possível decisão dada pelo juiz presidente, numa eventual hipótese de desclassificação pelos jurados. Porque quando se opera a desclassificação pelos jurados, quem é que vai julgar? O juiz presidente. E ele, juiz presidente, não está protegido pela soberania dos vereditos. Então, nesse caso, pelo menos em tese, o juízo ad quem poderia absolver sem que se pudesse objetar violação à soberania dos vereditos, já que a decisão em questão, pelo menos em tese, não é uma decisão dos jurados, e sim uma decisão do juiz presidente. Maravilha? Então esses são os 3 requisitos cumulativos para que o juiz eventualmente atribua efeito suspensivo a essa apelação contra a decisão do júri. Primeiro, questão substancial. Segundo, recurso não protelatório. E terceiro, plausibilidade de revisão da condenação. Para a gente poder terminar, pessoal, e aí seria o nosso item de número 7, a última questão, direito intertemporal. É um tema fundamental. E fundamental por quê? Ora, amanhã quando o Supremo julgar o RE 1235340, se ele entender que a execução provisória no júri é constitucional, independentemente do quantum de pena, quem já foi julgado pelo júri vai preso ou não? Excelente discussão. E por quê, pessoal? A gente já pode antever 2 posições. A primeira delas, execução imediata. E eu acho que deve ser essa a posição. Por quê? Quando o Supremo, lá em 2016, julgou o HC 126 e 292, alterando seu entendimento quanto à execução provisória da pena, lá atrás ele entendeu que todo e qualquer acusado que já tivesse exercido o direito ao duplo grau, poderia ser objeto de execução imediata, ainda que seu crime fosse anterior a essa mudança de entendimento, então adotada pelo Supremo. Então, trabalhando com essa mesma lógica, pessoal, não é de se assustar se amanhã, julgando o RE 1235340, o Supremo entender que essa nova orientação tem aplicação imediata a todos os feitos em andamento, mesmo em relação àqueles que já foram condenados pelo júri, determinando, pois, a expedição de mandados de prisão. Legal? Não nos parece ser a melhor orientação. Nos livros, a gente pode sair vencido, mas isso faz parte do jogo, pessoal. Não se pode ter vaidade quando se estuda, quando se escreve, quando se dá aula. A gente tem a nossa posição e é essa aí. Na nossa opinião, pessoal, essa mudança produzida pelo pacote anticrime ou mesmo pela orientação jurisprudencial é uma norma de direito material. Porque essa mudança de orientação, essa alteração positivada pelo pacote anticrime, isso aqui é uma norma processual mista. Ou seja, uma norma que repercute inegavelmente no direito de liberdade do indivíduo. E nesses casos, o direito intertemporal a ser aplicado não é o princípio da aplicação imediata, tempus regit actum, do artigo 2º do CPP, mas sim o critério lá do direito penal, o da irretroatividade da lex gravior ou da ultraatividade da lex melius. Ou seja, se vamos admitir a execução provisória no júri, que seja pelo menos
da vigência do pacote anticrime em diante, da decisão dada pelo Supremo em diante, e não para fatos pretéritos, sob pena de violação a esse importante postulado constitucional. Legal? 30 e poucos minutos, né, pessoal? 35, 40 minutos, mas acho que a gente conseguiu, aí nesse tempo, abordar todas essas mudanças produzidas pelo pacote anticrime em sede de execução provisória no júri. Volto a dizer, acompanhem o julgamento do RE 1235-340, porque os demais ministros ainda vão se pronunciar sobre o assunto e é um tema extremamente caro a todos nós que trabalhamos no processo penal, então por isso não dá para perder isso aí de vista. Maravilha? O tema trabalhado na live de hoje, pessoal, é objeto de estudo no nosso Manual de Processo Penal, atualizado com o pacote, né? E também com o livro, também no livro do pacote anticrime. Aliás, pessoal, queria agradecer a todos vocês. A primeira tiragem, com mais de 2.000 exemplares, se esgotou em menos de um mês. E agora que o livro já está circulando por aí, diariamente, várias críticas, sugestões e muitos elogios. Pessoal elogiando muito o livro. Então, realmente, só me resta agradecer a todos vocês. Não podia deixar de citar, pessoal, que o nosso livro de legislação criminal especial comentada hoje está participando. Quem tiver interesse, fica aí a sugestão para vocês. São 21 leis comentadas, todas por mim. Então é toda a mesma linguagem, a mesma leitura. Não são vários autores, como geralmente são as obras aí de legislação especial, sendo que dentre elas, abuso de autoridade, interceptação, terrorismo, crimes hediondos, tráfico, violência doméstica, lavagem, crimes de trânsito e outras tantas leis. Legal? Agradeço mais uma vez a presença virtual de cada um de vocês. Espero que a live tenha sido produtiva. Lembre-se, a sua crítica, a sua sugestão, se tiver melhor ainda, o seu elogio, é sempre importante para a gente, para podermos aprimorar as próximas lives. Lembre-se que semanalmente temos esse encontro marcado e já estou no aguardo de sugestões para as próximas lives. Maravilha? A todos vocês, muito obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro virtual. Tchau!